Shalom, irmãos, a paz do Criador Yahweh na vida de cada um dos irmãos. Eu vim trazer uma mensagem falando sobre a questão de quem é o Espírito, né? Ou seja, eu vou ser breve para que o tempo não fique muito grande. As pessoas argumentam que o Espírito do Criador, ele é uma pessoa, né? Porque as Escrituras dizem que ele chora, ele intercede e ele geme pelas pessoas, né? E ele também fala. Então as pessoas atribuem que o Espírito do Criador, do Pai, ele é uma pessoa. E que ele é um ser pessoal e existe uma trindade de três pessoas coeternas distintas. Mas de acordo com as Escrituras Sagradas, nós vamos ver quem é o Espírito. No livro de João, capítulo 14, ali relata o Espírito, né? Que o mundo não conhece, o outro Consolador que viria da parte do Pai e que os discípulos conheceria e que ele estava com os discípulos. Certamente quem estava com os discípulos era o próprio Salvador, o Messias. Aqui no livro de Atos, Atos no capítulo 20, Atos, eu estou com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, Vulgata Latina, né? Aqui Atos capítulo 20, versos 28 diz: olhando, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja que o livro de Atos, capítulo 20, versos 28, ele diz que o Espírito Santo constituiu bispos, né, líderes, para a igreja de Deus, né? E que ele comprou com seu próprio sangue. Mas quem comprou a igreja com o seu sangue não foi o Espírito Santo. Quem comprou a igreja com o seu sangue foi o próprio Messias, o Salvador. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6, Gálatas capítulo 4, verso 6, você pode acompanhar nas suas escrituras, né? Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: e porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Então aqui diz que o Pai, ele enviou o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, né? O Espírito do seu Filho. No livro de Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, versos 17 e versos 18, diz: e nos últimos dias acontecerá que, diz o Criador, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas sonharão, e vossas filhas profetizarão, e terão sonhos e visões. E também do meu Espírito derramarei sobre os servos e as servas. Naquele dia profetizarão. Então aqui está dizendo que o Espírito será derramado sobre os servos. A palavra Espírito no original, o ruach do Pai, significa sopro, vento, fôlego de vida. Lá no Gênesis, Bereshit, capítulo 1, verso 2, ali que diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nos originais, você vai encontrar que o vento do Criador, o sopro, pairava por sobre as águas. O ser humano, ele é criado do barro e o Criador soprou o fôlego de vida. O fôlego de vida, o espírito de vida. O próprio Messias, o Salvador, lá nos Evangelhos, ele soprou o Espírito e disse: recebeis o meu Espírito. Mas vamos para mais textos. Se o Espírito ele é uma pessoa, aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 14, nós vamos para os textos, né? Onde revela quem é o Espírito. No Apocalipse capítulo 14, nos versos 1 aqui diz que os 144 mil, eu não vou ler o texto, mas você pode acompanhar. Apocalipse 14, versos 1 ali diz que os 144 mil ele levará na fronte, escrito o nome do Pai e o nome do Filho. Não existe o nome do Espírito Santo. O Filho do Homem, quando ele disse: eu e o Pai somos um, eu e o Pai, não outro. Ninguém sabe o dia da minha hora, somente o Pai. Ele disse também nos Evangelhos: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, quem é o Espírito que está presente? No livro do Apocalipse, Apocalipse ainda capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, eu estou marcando tudinho aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versos 8 aqui, verso 6. Aqui diz, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte.
mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Aqui está dizendo que vai ser sacerdote de Deus e de Cristo, não da outra pessoa. Aqui no livro de Apocalipse ainda, aqui no Apocalipse, aqui diz que, Apocalipse capítulo 21, nos versos 22, diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de luz do sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus iluminada, e o Cordeiro o apacentará. No Apocalipse capítulo 22, Apocalipse, Revelação, capítulo 22 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que no Apocalipse não tem o trono do Espírito, não tem o nome do Espírito nos 144.000. Aqui no livro de Atos, Atos capítulo 6, Atos 16, Atos capítulo 16, versos 6 e verso 7, é o que diz as Escrituras quando o apóstolo Paulo ele foi evangelizar. Atos capítulo 16, versos 6 e verso 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja bem que os apóstolos eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E no verso 7 diz: E quando chegaram a Misia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então você veja que o mesmo Espírito Santo do verso 6, que impediu os apóstolos, é o mesmo Espírito do Filho do verso 7, certo? Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, Romanos, apóstolo Paulo, capítulo 8, os versos 9, diz assim, ó: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Veja bem que no livro de Romanos, capítulo 8, versos 9, aqui diz que o Pai ele tem um Espírito e que o Filho também ele tem um Espírito. Então as pessoas falam que esse Espírito é uma terceira pessoa. No livro de João, ainda aqui, no livro de João, capítulo 14, versos 23. João 14, 23, as Escrituras diz que o Espírito Santo ele habita no ser humano. O Espírito do Criador ele habita no ser humano. É ele quem faz morada. E aqui no capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 23, diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Filho está dizendo que aquele que guarda os mandamentos do Pai, obedece a sua palavra, ele e o Pai vêm e faz morada. Então quem é que faz morada em nós? Não é o Espírito? Não é ele que faz morada, que intercede pelos santos? Quem é que está no livro de Hebreus? Aqui no livro de Hebreus, as Escrituras diz, no livro de Hebreus, você pode ler, meu irmão, e pesquisar o livro de Hebreus. As Escrituras diz que o Filho do Homem assentou-se à direita do Pai e intercede por nós. É ele que intercede. Aqui diz, Hebreus capítulo 4, versos 14. Hebreus 4, 14 diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Yahshua Mashiach, o filho de Al, que penetrou os céus, retenhando firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que possa compadecer de nossas fraquezas, porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, quem é que intercede por nós? Quem é que está no santuário celestial intercedendo? As Escrituras dizem que o Espírito ele intercede. As Escrituras dizem lá em 1 Timóteo que só existe um intercessor, um mediador entre o Pai e os homens, o Filho e o homem.
Então, meu irmão, esse mesmo espírito que geme, que intercede, que habita no ser humano, o ruach, o ruha do Pai, o fôlego de vida, o sopro, o vento. Nós temos um espírito, meu irmão. O Criador, ele é um ser pessoal e ele é um ser espiritual. Aqui no livro de João, João 17, aqui no livro de João, aqui diz que a vida eterna é esta, conhecer a ti só como o único Deus verdadeiro e ao Messias a quem tu enviaste. E só existe um verdadeiro. O Filho é verdadeiro, mas só existe um Criador Todo-Poderoso. As Escrituras também dizem nos Evangelhos que o Pai é Espírito, e onde está Espírito dele, aí há libertação, né? As Escrituras dizem assim, ó, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então as Escrituras é claro, irmãos, em dizer que o Espírito, ele é o fôlego, ele é o ruach, ele não é uma terceira pessoa, meu irmão. Quando as Escrituras diz que ele geme, ele chora, ele intercede, é o próprio Filho. Ele é um ser pessoal, glorificado, e ele intercede por nós, irmãos. Ele faz presente aqui. Ele disse que aonde estiver 2 ou 3, ele está presente. Ele está aqui presente. O mesmo Espírito de João 14, o prometido, que viria da parte do Pai, em nome do Filho, é o mesmo que está aqui. Ele disse que onde estiver 2 ou 3, ele está presente. Ele disse no Evangelho de João que ele e o Pai vêm e faz morada. No Apocalipse não tem o nome do Espírito Santo nos salvos, nos selados. Não tem o trono do Espírito Santo. O Filho do Homem disse que somente o Pai, nem os anjos, nem o Filho, não sabe a sua hora. Ele disse também, eu e o Pai somos um. Ele não disse o Espírito, irmão. O Espírito é o fôlego, é a presença espiritual, não é uma outra pessoa. Saia do engano, foi ele quem morreu por nós, foi o Filho, não foi uma outra pessoa, não foi o Espírito que morreu por nós. Então, irmãos, que o Criador, ele possa abençoar cada um de nós ricamente e por nos purificar, né? Nos purificar para que possamos estar diante do Yahweh, o Criador Todo-Poderoso, e que nós possamos confiar nele. No Evangelho aqui no livro de Isaías, aqui diz, eu vou ler o último texto, Isaías 61, aqui diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está aqui, mas na verdade é o Espírito do Criador Yahweh está sobre mim, para o Senhor me ungiu para pregoar, evangelizar. Então, irmão, o Espírito do Pai estava no Filho. O Espírito, a presença do Pai, o poder do Pai estava sobre o Filho. O Filho falou, quando vocês receberem o poder dos céus, vocês serão minhas testemunhas. Ele falou para os discípulos. O Filho falou, de mim nada pode se fazer, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. O Espírito do Pai, o poder do Pai estava no Filho para curar, para perdoar, evangelizar. Ele disse que recebeu toda a autoridade e poder do Pai. Então, o Filho é literalmente Filho, o Espírito é a presença, é o ruach, o fôlego, o sopro de vida. A paz do Criador a todos vocês. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e pode ter as suas dúvidas, pode falar. Que Yahweh abençoe a todos. Aminal.